Boa noite a todos. O texto de Efésios foi lido. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre sua ira, não deem lugar ao diabo. Esse texto vem na sequência ali da pregação sobre as obras da carne. Hoje é o último retrato horrível do que a gente produz sem o Espírito, a ira. Eu queria ler o texto também de Gálatas, capítulo 5. Eu vou ler do 16 até o 21. Diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus o que tais coisas praticam. O texto diz que quem pratica a ira não herda o reino dos céus. Misericórdia, né? Misericórdia. O Evangelho não é moralismo, não é um conjunto de regras dizendo assim, faça o bem, dê esmolas, não fique zangado, não fique iradinho, né? E aí vai dar tudo certo. Isso não é Evangelho. Evangelho é Deus enviou o Filho dele, que encarnou, nascido de uma virgem, que viveu uma vida perfeita, que morreu em seu lugar, que ressuscitou para perdoar pecados e hoje está assentado à destra do Pai intercedendo por nós. Isso é Evangelho. Isso é Evangelho. O Evangelho, então, é essa boa notícia que pecadores miseráveis como nós podemos ser resgatados do nosso fútil procedimento e ter liberdade eterna e perfeita em Cristo. Isso é o Evangelho. Essa é a base para a nossa salvação, primeira metade, e a segunda metade, essa é a base para a nossa santificação. O Evangelho é o mesmo que nos salva, é o mesmo que nos santifica, aonde a graça, a liberdade, a tua vida em mim é santidade. É a vida de Deus em nós, a graça dele em nós que vai produzir santidade. Então, quando nós cremos no Evangelho, nós adquirimos uma nova condição. Somos chamados, então, de filhos de Deus. Uma nova condição. E se somos filhos de Deus, não somos mais bastardos, Ele cuida de nós. A partir desse momento, Ele vai produzir transformações radicais nos seus filhos. Mas primeiro somos salvos, depois somos santificados. É um processo. Primeiro somos, depois fazemos ou deixamos de fazer. Primeiro somos, depois fazemos. Então não dá para pregar um texto como o de Efésios capítulo 4, sobre não fiquem irados, ou não pequem quando fiquem irados, para alguém que não entende o Evangelho. Como assim? Não posso irar, não posso ficar zangado? Como assim? Se a pessoa não entende o Evangelho, ela vai ter dificuldade com os imperativos do Evangelho. Nós precisamos começar com o Evangelho. E Paulo começa essa carta de Efésios com o Evangelho. Ele passa metade da carta, os 3 primeiros capítulos, falando sobre os indicativos, quem nós somos em Cristo. A partir do capítulo 4, ele vai falar, já que vocês são assim em Cristo, então vivam dessa forma. Ele vai tratar, como nós vimos, na pandemia, lá em Efésios, ele vai falar sobre o processo de se despir, se despojar de velhos hábitos e se revestir de novos hábitos. No versículo 25, ele fala para a gente abandonar a mentira e falar a verdade. Por isso, deixe a mentira e fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Depois, então, ele vai tratar da ira. Paulo fala sobre a ira pecaminosa.
E uma das características de um cristão maduro, que nós vimos lá no fruto do Espírito, é paz. Amor, alegria, paz. Um cristão maduro é alguém que vive de forma pacífica. O Espírito produz paz e não ira, não acessos de raiva, não explosões de fúria. Quem é caracterizado por isso, quem sai da sala batendo o pé, quem pega a bola e vai embora dizendo: se não for do meu jeito, não tem jogo, é criança mimada ou adulto não regenerado, ou cristão que não entendeu ainda esse processo. E muitas vezes, cristãos com longo tempo de jornada não conseguem perceber a sua luta contra a ira. Será que somos irados? Tem um ditado que diz o seguinte, que pessoas que não entendem que não entendem. Pessoas que não entendem que não entendem. É difícil discernir a própria ira. A gente sente o cheiro da ira no outro, mas tem dificuldade de perceber a própria ira. Eu não estou irado, eu não falei alto, eu não tenho problema com ira. E é constrangedor, porque todo mundo está dizendo: você está irado. Só a pessoa que está irada é que não consegue enxergar. Todos veem, menos a própria pessoa. Como eu disse, muitos cristãos de uma longa caminhada têm dificuldades com esse processo da ira. E têm dificuldade de reconhecer que são irados. E porque não reconhece, falta-lhes o impulso do arrependimento e da confissão, o pedido de perdão. Não pedem perdão no nível horizontal para os filhos, para os cônjuges, para os irmãos da igreja, para os colegas de trabalho, e não pedem perdão para Deus, porque estão autojustificados. Eles tentam ignorar a própria ira e eles se metem em processos de racionalização. Eu fiz isso porque você fez aquilo. E o convite é: deixa a palavra te ferir nessa noite. Olhe atentamente para o espelho de Deus. Não foi fácil fazer esse sermão. Seja honesto. Como você descreveria sua relação com os seus filhos, com os seus cônjuges? Você é irado? Se a sua resposta for sim, eu convido você a examinar esse texto que foi lido pelo Gabriel com humildade. Fiquem irados e não pequem. Não deixe o sol se pôr sobre a ira de vocês. Não deem lugar ao diabo. O primeiro passo, então, é definir o que é ira. O que é ira? Muitos falam assim: eu não estou irado, eu não sou irado. Não reconhecem isso. É mais ou menos como a soberania de Deus, esse conceito de soberania de Deus. Você acredita que Deus é soberano? A pessoa diz sim. Você acredita então que Deus determina todas as coisas? Aí não. Aí eu tenho dificuldade. Então, você é irado? Não. Por que você está gritando? Mais ou menos esse processo de não conseguir reconhecer esse impulso carnal, podemos colocar assim. O que é ira? Ira é esse forte sentimento de desagrado e de antagonismo que é acompanhado com palavras, emoções e ações. Algo interno, que provoca repulsa em você e que se manifesta em palavras, em ações e em emoções. A palavra do grego vem de estrangular alguém. Já sentiu vontade de estrangular alguém? A palavra do hebraico é arder. Estar prestes a explodir em chamas. Estou fumegando. Está saindo fumaça da minha cabeça de tanta raiva que eu estou. Essas são as palavras lá no Antigo e no Novo Testamento. Se a gente qualificar essa aversão, esse antagonismo e ligá-los a desejos egoístas, isso acontece quando um desejo egoísta meu é negado, nós estamos falando da ira pecaminosa. Mas nem toda a ira é pecaminosa.
O texto fala: fiquem irados, mas não pequem. É possível ficar irado sem pecar, só é raro. Pelo menos na minha vida, né? Essa semana, é tão engraçado isso, né? A gente finalmente mudou para o Jardim Botânico, né? E a nossa mudança ia ser empacotada na quinta e entregue na sexta. E a equipe começou a trabalhar muito rápido, né, na nossa casa. Parte dos móveis foi para ser restaurados, né, tudo velho, né? Então foi arrumar. E aí começou a andar rápido, né? A equipe era grande. E eu falei: acho que vocês vão entregar isso hoje. Aí o moço falou assim: então, até que horas pode entregar no condomínio? Aí eu perguntei, podia entrar o caminhão até às 19 horas. Eu falei: pode entregar a caixa depois das 19? Se o caminhão estiver dentro, é só entregar a caixa, pode. Resumo da ópera: 17 horas estava concluído. O mar de caixas estava lá, e o único sapato que eu achei foi esse tênis. Então, está lá. E aí os chapas, né? O pessoal que estava fazendo a carga e descarga virou para o motorista e falou assim: você pode deixar a gente na rodoviária? E o cara respondeu: não, eu vou por aqui pela Marinha, lá para Lusiânia. Nunca que eu vou para a rodoviária e vou pegar o trânsito da Épia 6 da tarde. Os caras trabalharam o dia inteiro. E aquilo me deu uma revolta, né? Eu falei: não, eu levo vocês. No processo, havia uma promessa de que eles receberiam em dobro, porque terminava em um dia, liberava o caminhão, né? Então ficou bom para todos. Eles diminuíram o tempo de almoço. No final, o cara não pagou as 2 diárias, né? E aqueles homens estavam revoltados no carro, e aí eu fiquei irado também, né? E aí eu falei: cara, tive ira santa hoje. E eu fiquei orgulhoso. E a ira santa se virou orgulho. Simples assim. Simples assim. Mas existe uma ira santa. É possível ficar irado sem pecar. No Salmo 7, versículo 11, diz que Deus é justo e que Ele sente indignação todos os dias. Nosso Deus é santo e todo dia Ele sente indignação. Deus é bom, nele não há mal algum. A ira dele é santa, é perfeita. João fala de Jesus irado, ardendo de zelo do Senhor no templo. Ele faz um chicote de cordas, um azarrogue, e ele expulsa os cambistas. Ira santa. Em Marcos 3:5 mostra Jesus irado com os fariseus, porque os fariseus queriam impedi-lo de curar um homem da mão ressequida no sábado. Ira santa. Jesus não pecou. A afirmação inicial aqui então é: existe uma ira santa e justa. E a questão é que a nossa ira raramente tem esse qualificador de santo. Raramente. Normalmente a nossa ira, mesmo quando ela tem uma motivação pura, né, o exemplo que eu dei ali, ela pode estar embrulhada em orgulho e autopromoção. Nossa, eu odeio a injustiça, como eu sou melhor do que aquele que tolera a injustiça. Orgulho e autopromoção transformam uma ira que poderia ser santa num processo egoísta. Simples assim. Por essa razão, Paulo coloca a ira dentro das obras da carne. Coloca também na lista que tem em Colossenses 3, versículo 8, e faz a mesma coisa aqui em Efésios capítulo 4. A ira está em 3 listas de Paulo sobre pecados. Como é que a gente pode, então, distinguir essa ira pecaminosa da ira justa? A ira justa, ela tem um qualificador. Ela tem uma precisão sobre o mal. Esse mal ofende a pessoa de Deus ou ofende a lei de Deus. Quando a nossa ira se centra nisso, na pessoa de Deus e na lei de Deus, ela tem chance de ser uma ira santa. Ela se concentra em Deus e na sua lei, não em mim e na minha vontade, mas nele e na vontade dele.
A ira santa sempre será centrada em Deus. Então, se você está espumando de raiva no engarrafamento aqui da Estrada do Sol, né, do balão ali da ESG, né, que coisa, né? Se você está espumando de raiva ali, essa ira não é uma ira santa. A ira santa é sempre autocontrolada. Ela não dá espaço para palavras profanas, para algo explosivo, para um desejo profundo de retaliação, de vingança. É uma ira que é lenta, ela é precisa, ela é santa, ela é centrada. O Salmo 103:8 descreve a ira de Deus assim: o Senhor é compassivo e bondoso, tardio em irar-se e rico em bondade. Quando Deus prometeu para Abraão, lá em Gênesis 15, versículo 16, que ele ocuparia a terra prometida, ele falou sobre os amorreus, um povo que morava naquela região que era iníquo. E ele diz o seguinte: na 4ª geração, voltarão para cá, né, os descendentes de Abraão, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu. A ira de Deus é lenta, ela acontece, mas ela é precisa. Ela não é uma explosão. Deus não acorda com o pé esquerdo, né? Deus não acorda bravo por causa de uma mudança nos astros. É o caráter dele. Temos exemplos de ira santa na Bíblia. Em Êxodo 32, Moisés se ira quando ele desce do monte e vê o povo adorando o bezerro de ouro. Outro exemplo está em Atos 17:16, Paulo em Atenas. O texto diz: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. E nós sabemos o que Paulo faz. Ele está revoltado com o que ele está vendo, com a cegueira espiritual das pessoas, e ele começa: atenienses, vocês são muito religiosos. Não há uma explosão, há uma preocupação com a saúde espiritual de pessoas presas na idolatria. Uma ira santa. É assim que ela é. Mas a nossa se parece muito mais com a que foi lida no início pelo pastor Kelvin, lá em Mateus 5:22. Eu, porém, lhes digo: todo aquele que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Né? Na ARA tem, sem motivo, né? Na NAA não tem. Todo aquele que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Quem insultar seu irmão estará sujeito a julgamento de tribunal. E quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Jesus está dizendo então que a ira pecaminosa caracteriza pessoas não regeneradas que estão a caminho do inferno. Como essa ira se manifesta? Como a ira pecaminosa se apresenta? Ela se apresenta primeiro centrada na própria pessoa. Ele é o centro. Eu sou o centro. Eu devo ser adorado, não Deus. E quando eu não sou adorado, eu me iro. São os meus planos, os meus desejos que foram frustrados. E ai de quem ficar no meu caminho. Ai de quem ousar contrariar a minha vontade. E essa ira pecaminosa exclui as justificativas dos outros. Eu sei o que você estava pensando. Não interessa o que você vai dizer. Exclui as justificativas, leva tudo para a órbita pessoal. Né? Você me traiu, me desrespeitou, me desonrou, me humilhou, você me expôs, você me desrespeitou. O irado, na verdade, está gritando: as coisas precisam ser do meu jeito, senão você vai ser punido. As pessoas iradas creem, então, que qualquer óbice, qualquer obstáculo, qualquer mudança nos seus planos é uma afronta insuportável e que elas não deveriam ser submetidas a suportar esse tipo de abuso do outro. Eu sou Deus. E essa ira, ela é repetitiva. Provérbios 19, versículo 19, ensina assim: aquele que se deixar levar pela ira terá de sofrer o castigo, porque se você o livrar, terá de livrá-lo de novo. Conhece gente valentona, barraqueira,
está sempre procurando uma confusão, metendo a colher na briga dos outros, gente desse jeito, sempre vai se meter em confusão, sempre vai agir dessa forma. É assim que a vida de alguém entregue à ira funciona, e é algo repetitivo e é algo cansativo. Quem está por perto cansa. Uma outra manifestação dessa ira pecaminosa é que ela é sempre tola. Se você filmar alguém zangadinho, irado, deixar aquilo ali passar uma semana, né? E se essa pessoa tiver um pouquinho de autoconsciência, ao se enxergar dando piti porque não fez a comida que eu queria, como assim não tem nada para comer, só tem porcaria de sopa, né? Se essa pessoa se enxergar uma semana depois, se ela tiver um pouquinho de discernimento, ela vai ver o quão ridícula ela foi, o quão insensível ela foi ao ambiente que ela estava. Ela não tem a menor ideia do que a mãe ou o pai ou a moça que trabalha na casa precisou fazer durante o dia, que não teve tempo de cozinhar e que precisou esquentar a comida que estava na geladeira. Mas ela queria uma comida especial. E por causa disso, bate o pé. Provérbios 14, 17 diz o seguinte: quem logo se irrita, comete loucuras. O esquentadinho faz besteira. Alguém com temperamento explosivo vai agir de forma tola, imprudente, irracional. Em Eclesiastes, Salomão, capítulo 7, versículo 9, diz o seguinte: a ira se abriga no íntimo dos tolos. A ira pecaminosa é sempre tolice. Provérbios 29, 11 diz que a tolice, a ira, é a marca de uma pessoa tola. O tolo derrama toda a sua ira, mas o sábio se domina e a reprime. Há outras marcas que a gente pode caracterizar essa ira pecaminosa. Ela é rápida. É notório em pessoas que se iram facilmente, gente melindrosa, que se ofende por qualquer coisa, gente de pavio curto. É perigoso estar perto dessas pessoas. Você fica pisando em ovos, não sabe se essa pessoa vai dar um grito, porque, sei lá, a colher não estava do jeito que ela esperava que tivesse. Você é assim, você se ira rapidamente por coisas banais. Uma outra característica é que ela é desproporcional à ofensa. Olhou para mim com cara feia, vai levar um murro. É desproporcional. Porque eu sou Deus, eu vou te matar. É mais ou menos isso, é desproporcional. Ela tende a se prolongar no tempo, a ficar sendo remoída. A pessoa fica irada por muito tempo, a ira se cristaliza, vira um ressentimento, um amargor, um rancor. E saem frases como: eu nunca vou te perdoar, eu não vou esquecer isso, você vai ver, aqui se faz, aqui se paga. Errar uma vez é humano, cair no mesmo erro duas vezes é burrice. Né? Essa predisposição a se defender e a não perdoar. Essa ira injusta também, ela se revolta contra aquilo que é correto. A esposa vem e fala que você está errado e você fica zangado. E ela está certa. Ira pecaminosa. Ira quando o seu irmão te confronta dentro da igreja. Quem é você para falar isso de mim? Quem você pensa que você é, seu fariseu? Né? Ira quando o seu patrão te demite e você é preguiçoso, você fica irado com o cara. Mas você é o preguiçoso, era você quem faltava. Ira pecaminosa contra coisas justas. Ela também se manifesta com gritos, com palavrões, com danos a objetos e pessoas, bateção de porta, bater o pé, né? Ela gosta de palavras duras, de ofender as pessoas, de sarcasmo, de acidez, de coisas mesquinhas. A gente vê as crianças dando língua para o pai, para os outros na rua, né? E adultos fazendo careta quando estão de costas. Né? Ira pecaminosa.
Quais são as causas disso? O que provoca isso? Por que agimos assim? Por que nós explodimos, né? Vamos continuar apanhando, né? Se prepara aí. Em primeiro lugar, porque a gente esquece da justiça de Deus. A gente se esquece da justiça de Deus. A ira injusta esquece e desconsidera que Deus é o juiz sobre a terra e nós queremos fazer então justiça no lugar de Deus porque nós fomos injustamente na nossa cabeça ofendidos. Romanos 12, 19 diz assim: meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu que retribuirei, diz o Senhor. Uma segunda razão é porque existe orgulho e egoísmo. Ficamos com raiva porque não conseguimos o que desejamos na hora que desejamos, do jeito que nós desejamos. Isso acontece com criança, né? Eu quero essa bola, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero do outro. Né? Mas acontece em adultos, em reuniões de condomínio. Acontece em assembleia de igreja. O irado estraga a festa porque não está do jeito dele. Ele está entregue ao orgulho, entregue a si mesmo. Terceira razão, falta de amor. A ira injusta insiste nos seus próprios interesses. Tem que ser do meu jeito. E isso é claramente falta de amor. 1 Coríntios 13 diz que o amor não se conduz de forma inconveniente, não busca os próprios interesses. Quando nós estamos irados, buscando os nossos próprios interesses, estamos agindo de forma odiosa. Outra característica, outro motivo para a ira se apresentar é a falta de autocontrole. Um crente irritadiço, nervosinho, revela imaturidade ou talvez falta de conversão. O fruto do Espírito, que nós vimos, envolve paz, amor, alegria, paz, lá no finalzinho, domínio próprio. Isso se manifesta naquele que é cheio do Espírito, o contraste que a gente vem trabalhando ali em Gálatas. Provérbios vai falar que um homem sem domínio próprio é como uma cidade com os muros derrubados. É facilmente abalada essa pessoa. Qualquer coisa a atinge. E essa falta de controle, né, esse descontrole emocional, ele vai se expressar em ira sem motivo. Está zangado por quê? E aí, porque não tem uma razão, vai encontrar desculpas. Eu estou cansado, ela me provocou, eu estou frustrado. De alguma forma precisa justificar essa ira sem razão. Você usa desse tipo de artifício para justificar a sua ira? Mas a verdade é que nós ficamos irados porque os nossos desejos egoístas não foram atendidos. Porque nós nos colocamos numa posição de Deus e queremos ser adorados. E não somos e ficamos frustrados. Ficamos irados porque estamos cheios de nós mesmos. Quais são as consequências disso? Quais são os efeitos dessa ira pecaminosa? O que acontece quando você explode, quando você grita com a sua esposa, quando você grita com seus filhos, quando você humilha os seus subordinados no trabalho? As consequências são diversas. Provérbios 15, 18, nós provocamos conflitos. Quem se irrita facilmente provoca discórdia, mas quem é tardio em ficar irado acalma os conflitos. Alguém que é iracundo repele as pessoas. Ninguém gosta de ficar perto de gente nervosinha. As pessoas saem de perto. As pessoas evitam ficar perto de gente nervosa. Nós somos chamados a espalhar o bom perfume de Cristo. Se o nosso comportamento é um comportamento iracundo, nós estamos repelindo as pessoas. As pessoas não querem chegar perto da gente. Elas têm medo. Elas pisam em ovos. E assim o iracundo, ele enfraquece o testemunho da igreja e enfraquece o testemunho do evangelho. Um segundo efeito é que a ira é uma porta para outros males. Ela produz subprodutos pecaminosos. Um exemplo é o homicídio. Primeiro Caim ficou irado, porque a oferta dele não foi aceita e ele mata o irmão. No primeiro sermão de Jesus na Galileia, os homens ficam irados, né?
eles ficam irados, depois eles desejam matar Jesus. Não é à toa que Jesus, no Sermão do Monte, fala que aquele que odeia o irmão é homicida. A ira é o primeiro degrau para esse porão do homicídio. Um outro subproduto é a amargura. E você conhece gente assim, gente azeda, gente irritada, ressentida, gente amarga, né? O pessoal olha assim, a boca é meio caída assim, né? de tanto sofrimento, assim, amargura. Pessoas que se julgam ou que realmente foram maltratadas por outras, elas se sentem presas em amargura. Uma esposa com um marido autoritário, um empregado submisso a um chefe arbitrário. A amargura vai provocar um câncer como que estivesse devorando essa pessoa viva. Ela está cheia de ódio dentro dela, cheia de amargura. E a Bíblia fala em Hebreus que isso brota e vai contaminar muitas pessoas. Um outro efeito é que essa ira pecaminosa jamais vai produzir justiça. A justiça de Deus é o que o Tiago diz. A ira do homem não produz a justiça de Deus. E o reino de Deus é justiça, alegria e paz no Espírito Santo. A nossa ira não produz isso. Um outro efeito está no texto aqui de Efésios. Nós damos espaço para o diabo. Essa ira não tratada dá lugar ao diabo. Dar lugar, o termo é abrir uma lacuna, abrir uma brecha, né? Os pentecostais falam muito isso, abrir uma brecha, né? É abrir um espaço onde a atuação diabólica acontece com mais facilidade contra nós, contra nosso lar. A ira permite uma ação mais livre do diabo. E essa ira vai revelar claramente áreas em que nós precisamos de santificação, né? A gente enxerga um irado e nós percebemos orgulho, percebemos tolice, falta de domínio próprio. Como é que a gente pode lidar com isso? Né? Irai-vos não pequeis. Se for só isso, misericórdia, né? Vou contar até 10, né? Conta até 10. Né? Né? Não é assim. Nós precisamos do Evangelho. Em primeiro lugar, lembre-se do Evangelho, de todo o Evangelho. De todo. Cristo não morreu apenas para salvar você, para justificar você. Ele morreu também para santificar você. Não dá para dividir o Evangelho em salvação futura e não presente. Salvação só lá no futuro. Aqui eu vivo do jeito que eu quiser. Né? Teologia da Gabriela. Nasci assim, vou morrer assim. Isso não é bíblico. Se somos filhos, Ele nos educa. Não é possível dizer, Jesus morreu pelos pecados, então eu posso continuar iracundo. Se você acredita nisso, você não entendeu o Evangelho, entendeu mal o Evangelho. Cristo morreu para salvar pecadores e morreu para santificar pecadores redimidos. O Evangelho é completo nesse sentido. Jesus morreu para nos libertar do pecado, para nos perdoar os pecados, mas também para nos libertar do poder do pecado. Nós não somos escravos da ira e a gente não pode ignorar a metade do Evangelho. Ele só me salva, mas ele não me santifica. O Evangelho nos transforma aqui também. Então a gente precisa lembrar que nós fomos chamados a ser conformes à imagem de Cristo. Como é que Cristo é descrito nos Evangelhos? Tardio em irar-se, manso, gentil, humilde de coração. Esse é o padrão que o Espírito Santo quer formar em nós. O padrão, a estatura do Filho de Deus. É um milagre. É Deus agindo em nós. Agora, se a gente quer ser parecido com Cristo, a gente precisa ser honesto. A gente precisa enxergar a nossa ira como uma violação da lei de Deus. Ela está na mesma lista da imoralidade, da inveja, da idolatria. Não dá para tratar a ira como um pecadinho menor.
E um dos problemas, eu já mencionei isso aqui, da ira é o auto-engano. Nós somos assim, minha família é esquentadinha, né? Nosso estilo. Não. Sua família tem um padrão pecaminoso que precisa de arrependimento e da graça de Deus. Ela não te justifica. É algo para se arrepender, algo para abandonar, para se despir, para se revestir de um novo, para se revestir de paz, de alegria, do fruto do Espírito, aquilo que Ele produz em nós. Uma outra aplicação desse texto: existe uma guerra espiritual. Existe uma guerra espiritual e Paulo está advertindo que a gente não deve dar lugar ao diabo. Paulo está entendendo que o maligno, ele está dizendo isso, está dizendo que o maligno espreita oportunidades, ele fareja a ira para trabalhar com mais intensidade. Uma explosão de ira pode arruinar a sua vida inteira. Eu lembro daquele filme, né? O Dia de Fúria. Tão fácil. Né? Uma explosão de ira pode tirar a sua vida. Um padrão iracundo vai gerar uma série de pecados. Uma outra aplicação: evite andar com pessoas iracundas. Não é só sabedoria popular. Provérbios 22 está cheio, depois leiam em casa, cheio de advertências para que você evite caminhar com pessoas iracundas. Se seu filhinho na escola está andando com crianças iracundas, afaste. Afaste. Não queira ser mais esperto do que Deus. Não faça amizade com pessoas iradas, iracundas, porque a raiva é contagiosa. Não fique dando ouvido para esses podcasters que só ficam falando para agir de forma violenta. E não dê seu ouvido para esse tipo de coisa. Jovens, não namorem pessoas iracundas. O que a gente vê em público é apenas a ponta do iceberg. O que a gente vê em público é a ponta do iceberg. Se você está vendo alguém que é mal-humorado em público, será pior dentro de casa. Será pior dentro de casa. Ouça a sabedoria bíblica. Outra aplicação bíblica disso: você deve se arrepender de ter dirigido a sua ira contra as pessoas que você ama, possivelmente enquanto você dirigia para cá. Estou atrasado. Né? É preciso um trabalho sério no coração para produzir arrependimento e para limpar a bagunça que a ira já pode ter produzido nos seus relacionamentos, na sua família. Uma outra frente é que nós devemos resistir contra a ira usando a palavra de Deus. Se tem uma série de versículos, decore um. Provérbios 29, 11. Né? O tolo derrama toda a sua ira, mas o sábio se domina e a reprime. Em oração, repita esse versículo. O tolo derrama toda a sua ira. O sábio se controla e a reprime. Decore o versículo. Quando você estiver sendo tomado pela ira, recite o versículo. Ele vai te trazer discernimento, é a palavra de Deus. Nós vimos hoje pela manhã falando sobre as petições lá, né? O Lucas no louvor falou sobre isso, né? As petições lá da oração do Pai Nosso, né? Me livra das tentações, me livra do mal, né? Quando você estiver ficando irado, peça que Deus te livre do mal, o mal que tem em você, né? A tentação de responder, de pagar com a mesma moeda, às vezes multiplicada, né? Porque a ira potencializa as coisas. Peça ajuda de Deus, use desses recursos que Deus designou. O Espírito Santo não faz, assim faz, mas assim, ele opera principalmente pelos meios normais que ele descreve na palavra de Deus. Confissão de pecados, leitura bíblica, oração. É isso que vai te transformar. É um trabalho duro. É preciso arrancar isso de nós. Observe o conselho lá de Efésios 4, versículo 26. Talvez o mais sábio dos que eu vou colocar aqui, né? Não se ponha o sol sobre a sua ira.
Você precisa se arrepender rapidamente. Isso não significa que se você discutir com sua esposa, você tem que ficar acordado até o outro dia, até a ira passar. Não, não é isso. Significa uma disposição determinada de aplacar a ira, de lutar contra ela, de erradicá-la. Senão ela vai se tornar um padrão habitual de amargura, distanciamento que brota e vai contaminar muita gente. Então, se você acorda já irado, lambendo feridas, remoendo o passado, ela falou isso para mim, né? Você pode estar contaminado com amargura. Então vai ser natural que a raiva domine o seu dia. Por causa da amargura que você tem, uma ira que se cristalizou, que congelou dentro de você, você será ríspido com pessoas que não têm nada a ver. Você será duro desnecessariamente. Então é necessário reconhecer a ira como uma picada de serpente. Você está na floresta, cara, chupa e cospe. Tira de você. Não deixa ficar inoculado, não abraça isso. Não vá mais fundo na floresta, já picado pela ira. Vá para o hospital, vá atrás do soro anti-ofídico, né? Mas anti-ira. Confesse, se arrependa. Não deixe a ira morar dentro de você. Outra aplicação, confie em Deus. De acordo com o texto que a gente leu lá em Romanos 12:19, Deus vai fazer justiça. Deus fará justiça. Você não precisa vomitar vingança como se fosse um Deus mitológico. Eu sou Zeus, vou jogar raios agora. Você não precisa vomitar a sua vingança. Confie que Deus fará justiça. Ao fazer isso, você demonstra que você crê em Deus e na justiça dele. Mais uma aplicação, terminando. De verdade, né? O Nicodemos fala, né? Que quando o pastor fala que está terminando, ele não está, eu estou. Proteja a sua igreja. Ore pelos seus líderes. Se alguém tem um padrão notoriamente iracundo, não eleja essa pessoa para nada, porque ela vai participar de um colegiado. E pessoas iracundas não sabem perder. Elas pegam a bola e vão embora. Elas querem impor a vontade. Nas duas listas sobre os pré-requisitos para presbíteros, fala que ele não é irascível, ele não é iracundo. Gente irada desiste, especialmente quando é derrotado. Finalmente tem uma ira que sempre será pecaminosa. A ira contra Deus. É o cúmulo da tolice, é o cúmulo da maldade, a ira contra Deus. Não há um motivo para se irar contra um Deus que é justo, bom e santo. Ele nunca é cruel, ele nunca é injusto. Romanos fala que ele permite que todas as coisas, porque elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Coisas difíceis. E a gente sabe que pessoas carregam fardos incríveis. Mas é um Deus bom. Então, se você tem guardado rancor contra Deus, isso pode se manifestar, como nós vimos, num sentimento de inveja, de descontentamento. Por que Deus deu aquilo para fulano e não deu para mim? Arrependa-se imediatamente em lágrimas. Porque a ira é um julgamento moral. Você me ofendeu. Deus, você é ruim. Você não me deu o que eu mereço. Você me ofendeu. Você pecou contra mim. Você me abandonou. Você acha que Deus te deve algo melhor? Um crente jamais deve abrigar no seu coração essa pretensão de que Deus falhou, que Deus entregou menos do que Ele prometeu. Então, ao olhar para essa exortação, para que a gente
Se ire, mas não peque. É possível. Nosso Deus se ira. Ele nos criou a imagem dele. Quando nós não nos iramos por determinadas questões, nós não manifestamos a imagem de Deus. É possível se irar. Nem toda a ira é pecaminosa. Mas é necessário transformar essa ira, que é obra da carne, pela ação do Espírito, em paz, em amor, né? Falta de amor, ira pecaminosa, em paz, amor, alegria, mansidão, bondade, domínio próprio. Nós precisamos da ajuda de Deus. Ele é justo, Ele é bom, Ele cuida de nós. Precisamos nos despojar da ira e nos revestir da alegria e do contentamento com os propósitos de Deus. Vamos encerrar com uma oração. Queria cantar, se o louvor puder tocar, aquela última música, né? Precisamos de Deus. A graça dele produz santidade. É disso que a gente precisa, porque nós não nos livramos da ira contando até 10. Não nos livramos. Podemos deixar de fazer algumas besteiras. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos livrou da sua ira justa contra os nossos pecados, a derramando em Cristo no Calvário. Obrigado porque Ele suportou o castigo que pesava sobre nós, o escrito da dívida, foi lançado no madeiro, nós fomos poupados da ira que recaiu sobre o cordeiro mudo. Nos ajuda a descansar na tua soberania, na tua justiça. Crer que o Senhor exerce vingança, que nós não precisamos fazer com as nossas próprias mãos. Nos ajuda a enxergar a vileza da nossa ira, reflexo da idolatria, do desejo de se satisfazer com outras coisas. Tua palavra diz que as confusões acontecem por causa dos desejos conflitantes. Nós nos iramos porque queremos ser adorados ao invés de te adorar. Nos perdoa por isso. Nos ajuda a reconstruir laços de alegria, de paz nos lares, a reconstruir relacionamentos. Nos ajuda a nos arrependermos de forma rápida, nos livrarmos desse veneno inoculado que pode virar amargura, ressentimento e indiferença. Pedimos perdão, te agradecemos por Jesus e oramos em nome dele. Amém.